Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 127 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 26 de 1 Crônicas até o capítulo de número 29 de 1 Crônicas. Amém? Se você não conseguiu fazer a sua leitura, se organize durante o seu dia, né? Leia um pouquinho de manhã, um pouquinho ao meio-dia, um pouquinho à tarde, né? Assim não fica cansativo. Bom, o nosso texto devocional de hoje se encontra em 1 Crônicas, capítulo 28 e o verso de número 9. Amém? Em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus do seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os espíritos, os desígnios do pensamento. Se você o buscar, ele se deixará achar por você, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Amém? Bom, amados, nós vimos ontem, né, como Davi, no final da sua vida, começa a organizar os turnos e cada departamento dos levitas, né, e dos sacerdotes. Hoje nós vamos ver que no capítulo 26 ainda ficou faltando a organização dos porteiros, né? E ele vai então organizar ali os porteiros. E depois disso, ele vai também organizar os guardas do tesouro, tanto do templo de Deus, quanto também do reino, né? Por último, ele vai constituir oficiais e juízes sobre Israel para o auxílio da administração do reino, né? Bom, depois nós vamos ver que ele vai organizar chefe dos exércitos por turnos, colocando um chefe de exército responsável pelo reino por cada mês. E cada chefe deveria ter então uma porção de soldados sobre os seus cuidados, né? A maioria deles tinha média de 20 a 24 mil soldados à sua disposição, né? Assim Davi deixava o seu reino sempre protegido na mão de homens muito valorosos, né? Depois nós vamos ver que ele vai organizar também o chefe das tribos, assim como Moisés já havia feito. E por último nós vamos ver aqui que ele vai organizar os administradores dos seus bens, né, dos seus tesouros, das suas plantações, e vai colocar então conselheiros que possam o ajudar, né? É muito importante a gente observar que Davi, ele era um homem extremamente detalhista, né? Exigente, cuidadoso. Então nós vemos que uma boa parte do reino de Salomão, do brilho do seu reino, tem muito a ver com a herança que Salomão herda de Davi, não somente financeira, mas ética, né, pessoal e também espiritual, né? Então no capítulo 28, nós vamos ver então que Davi reúne ali, né, os chefes de Israel, os anciões, os chefes de tribos, os administradores do reino, também os soldados mais valentes, importantes, para comunicar que Salomão agora vai ser rei no seu lugar, né? Davi ainda não morreu, ainda não foi levado para Deus, mas ele já está dando trono para Salomão, já está bem idoso, né? E ele chega a comentar que ele colocou no seu coração o desejo de construir o templo, mas o Senhor não permitiu
porque nas suas mãos havia muito sangue, mas que Salomão, no seu lugar, iria levantar o templo do Senhor. Então nós vamos ver que ele chega nesse texto que nós lemos, do capítulo 28 e o verso 9. E o que ele vai dizer são conselhos que ele já repetiu a Salomão e que ele vai repetir depois ainda. E ele diz: quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus do seu pai. Então vamos lá. Salomão já sabia quem era Deus, porque Salomão cresceu num reino onde o Senhor era o Deus, certo? Mas por que Davi disse: conheça o Deus do seu pai? Porque todo conhecimento sobre Deus é inesgotável. Jesus disse e João escreveu que a vida eterna é conhecer a Deus eternamente. Então, todo conhecimento que nós temos sobre Deus ainda não é total. Ainda temos muito para conhecermos sobre o Senhor. Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, nosso conhecimento sobre Deus deve ser contínuo, porque Deus sempre tem algo a revelar para nós. Nós sempre temos algo a aprender sobre Deus, certo? E muito provavelmente Salomão era novo, né? Ele vai falar, Davi, que ele ainda era inexperiente. Então Salomão tinha muito para saber sobre Deus. Depois de conhecer, Davi disse: sirva-o de coração íntegro. O que seria servir de coração íntegro? Seria servir a Deus com um coração puro, sem misturas, como nós já falamos alguns dias quando falamos sobre o ministério de louvor, por exemplo. Nós temos visto muita mistura dentro das igrejas, coisas que não agradam o coração de Deus, né? Então temos que servir a Deus com integridade, sem mistura, certo? Sem deixar que o mundo se envolva com a nossa adoração. Terceiro, Davi incentiva ele a buscar a Deus com espírito voluntário, ou seja, a pessoa que é voluntária é aquela que se dispõe a fazer algo, que ela não recebe nada em troca e que ela não precisa receber ordens para fazer. É uma pessoa que, por exemplo, vê uma louça para lavar, ela fala: poxa, vou lavar aquela louça, voluntariamente. Fulano lá está precisando de uma cesta básica, eu vou doar uma cesta básica para aquela pessoa, voluntariamente, sem que ninguém ordene. Então, Davi diz para Salomão: sirva a Deus voluntariamente. Muitas pessoas hoje servem a Deus por obrigação, mas não servem a Deus com voluntariedade, né? Depois ele disse: por que você deve fazer isso? Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Ou seja, nós não podemos viver uma vida fingindo que estamos conhecendo a Deus, se na realidade não estamos. Não podemos fingir uma vida de serviço para Deus se o nosso coração não serve a Ele com integridade. E não podemos fazer para Deus algo que para os homens pareça ser voluntário, se no fundo Deus está vendo que nós estamos fazendo por obrigação. Deus conhece as nossas intenções, Ele sabe quais são os nossos pensamentos, Ele sabe que na verdade muitas pessoas fazem algo para Ele com força, com obrigatoriedade, e não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós que nós vamos buscá-lo com sinceridade e com integridade de coração. Olha o que Davi ainda vai dizer, o outro conselho que ele vai dizer para Salomão: se você o buscar, ele se deixará achar. Ou seja, Davi está dizendo, brincou de esconde-esconde com uma criança pequenininha, né, que tem dificuldade, ela ainda está aprendendo a andar, ela ainda está aprendendo a falar. Você facilita as coisas para ela, né? Um pai, quando vai brincar de lutinha com seu filho muito pequenininho, ele facilita para o bebê, né? Ele finge que perdeu, ele finge que foi derrotado. Davi estava dizendo que Deus, ele deve ser buscado com todo o coração e que na verdade o homem não tem condições de achar a Deus. É sempre Deus
quem acha o homem. Porém, na busca do homem a Deus, Deus ele faz como um pai, ele facilita para que o homem o encontre. Ele se deixa ser encontrado pelo homem, para que o homem passe a ter prazer nessa busca. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus é um pai amoroso. Ele facilita a nossa busca. Ele facilita para que nós possamos ter o encontro com Ele, né? E é incrível que mesmo assim as pessoas não querem buscar a Deus, né? Bom, então ele diz, se você o buscar, ele se deixará ser achado por você. Mas preste bem atenção no último conselho. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Então o mesmo Deus que facilita o encontro com ele, ele não aceita que as pessoas o abandonem, ele não aceita a rejeição, porque ele abriu mão do seu Filho único para que essas pessoas possam encontrar a ele. Esse Filho único dele rasgou o véu, preparou um caminho para que nós hoje pudéssemos encontrar o nosso Deus. Então Deus não aceita que o homem o abandone. O meu conselho hoje para você são esses conselhos de Davi. E se eu pudesse dizer algo para você, compartilha esses conselhos com seus filhos constantemente. Faça como Davi fez com Salomão. Motive os seus filhos a buscarem a Deus. Que seus filhos tenham prazer a ir numa igreja. Veja como seus filhos participam do culto. Se eles se levantam, se eles cantam os louvores, se eles levantam as mãos, se eles leem a Bíblia, se eles oram. Essas coisas são extremamente importantes para que o seu filho se torne um grande servo ou uma grande serva de Deus, né? Depois Davi vai preparar então ofertas para Deus, né? E vai dar para Salomão a planta do templo, né? E vai dizer para os chefes, para o povo de Israel, se eles estavam dispostos a oferecerem ofertas voluntárias. E todos ofertam na casa do Senhor. Não é um problema, amados, ofertarmos na igreja, desde que haja sinceridade com aquilo que está sendo feito com as nossas ofertas, né? E com o nosso próprio coração quando ofertamos também. Depois, Davi vai terminar louvando a Deus por essas ofertas que foram dadas e pelas pessoas que o Senhor tinha colocado sobre o seu reino e que continuariam a cuidar do reino de Salomão. E ele diz que como ele daria ofertas voluntárias ao Senhor se todas as ofertas que ele estava dando para Deus já eram de Deus, né? Então, ou seja, tudo que nós devolvemos para Deus, nossos dízimos, nossas ofertas, pessoas que fazem votos, etc. Na verdade, nada é nosso, tudo é do Senhor. Todas as terras, todos os gados, os céus, as florestas, os mares, os rios, tudo é do Senhor. Nós apenas devolvemos para Ele aquilo que Ele nos tem abençoado tão generosamente, né? Bom, depois ele diz para todo o povo que Deus pudesse conservar o coração do povo disposto para ti. E novamente ele diz para Salomão que Salomão devesse buscar a Deus com o coração íntegro e não se desviar dos seus mandamentos, né? Davi vai morrer farto de dias em seu leito, né? Vai morrer bem, em paz com Deus e em paz com os homens. E Davi vai reinar 40 anos sobre Israel. Esses 47 anos foram em Hebrom e o restante dos anos vão ser em Jerusalém. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero nessa manhã orar juntamente com você. Feche seus olhos, abra o seu coração e ore comigo neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos pela sua bondade e pela sua graça. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. E te pedimos, Senhor, assim como Davi aconselhou a Salomão, que nós venhamos também, Senhor, buscar a Ti com integridade, te servir com disposição,
que nós vamos te servir voluntariamente, Senhor, com prazer, com entusiasmo, e que nós venhamos te buscar, ó Pai, com intensidade, porque cremos que o Senhor se deixará ser achado por nós. Ordena sobre nós, nessa noite, sobre o teu povo, a tua bênção, como ordenaste sobre Salomão e sobre Davi, e que sobre nós repouse sempre a tua graça e a tua paz. É assim que nós te pedimos e te agradecemos nessa manhã. Em o nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, te peço então o teu like, né? Se você sente que essa palavra pode abençoar outras pessoas, compartilhe com essas pessoas, se inscreva no canal se você não for inscrito e ativa o sino. Assim, todas as manhãs nós poderemos estar juntos aqui estudando a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha aí uma ótima segunda-feira.